Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Sandra Patrícia, professora do terceiro ano B, e hoje nós vamos aprender matemática na nossa segunda aula, tá bom? Então, antes da gente ir para a plataforma fazer a atividade do formulário de matemática, nós vamos ter uma noção sobre os números. A gente vai começar agora a aprender mais sobre os números, né? Eu tenho certeza que vocês já sabem, mas nós vamos fazer uma revisão, ok? Então, vamos lá. Então, vamos começar a falar sobre os números. Então, vamos lá. Então, a aula de hoje é sobre os números, data 9 de março de 2021. Como surgiu o número, né? Como o número apareceu nas nossas vidas, né? Porque ele hoje é tão importante, como ele surgiu? O número surgiu no momento em que apareceu a necessidade de contar objetos e coisas. Isso aconteceu há mais de 30 mil anos atrás. Os homens nessa época viviam em grutas e não existia a ideia de números, mas tinha necessidade de contar. Então, não tinha ainda a ideia do número, não existiam os algarismos como nós conhecemos hoje, mas o homem da caverna sentiu essa necessidade de contar. Ele queria saber quantos animais ele tinha conseguido caçar, quantas pessoas tinha na tribo, na gruta, e isso foi, né, e ele foi procurando novas formas para contar, porque ele tinha essa necessidade. Ao passar do tempo, as pessoas aprimoraram e desenvolveram modos de contar. Usavam pedrinhas, paus, riscos. Cada tribo pensou em uma forma para registrar os animais do rebanho e a colheita também dos seus alimentos. Isso funcionou bem para contar pequenas quantidades. O que eles faziam? Eles colocavam uma pedrinha para cada animal, ou uma pedrinha para cada pessoa, ou um risquinho para cada pessoa. E aí era fácil deles estarem sabendo quantos eles tinham, se estava todo mundo ali, né? Mas só que com o passar do tempo, para contar grandes quantidades, ele não conseguiu. Então, eles inventaram novas formas. E uma delas foi o agrupamento de 10 em 10. Então, eles começaram, para contar grandes quantidades, eles agrupavam de 10 em 10. Então, 10 animais, uma pedrinha maior. Mais 10 animais, segunda pedrinha maior. E assim por diante. Então, com aprimoramento da sociedade, eles inventaram novas formas de contar. O sistema de numeração que usamos hoje em dia é o indo-arábico, né? Criado pelos povos hindus e espalhado pelos povos árabes pelo mundo. Né? Hoje, o nosso sistema de numeração é chamado de sistema de numeração decimal. E o que é o sistema de numeração decimal? O sistema de numeração decimal é aquele que vai agrupar os números de 10 em 10. Porque temos 10 dedos da mão, 10 dedos do pé. Então, eles começaram a relacionar essa quantidade de 10 e agrupar e criar o sistema de numeração decimal, que é o que nós usamos hoje, tá? Então, no sistema de numeração decimal, nós temos o algarismo e o número. Algarismos são os sinais de 0 a 9. O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A partir do 9, nós temos os números. Os números, eles são os algarismos juntos, mas aí vai depender do valor. 10 é 1 na dezena e 0 na unidade. 11, 1 na dezena e 1 na unidade. Então, ele vai juntar os algarismos para formar números. Então, números é o conjunto de algarismos. A partir desses algarismos, formamos qualquer número. E infinitos números, né? Mudando apenas o valor da posição que iremos estudar depois com mais calma. Então, só uma introdução, depois a gente vai estudar direitinho a unidade, a dezena e a centena. Tá? Então, esses aí são os nossos algarismos. Também nós temos os números, né? Que ele surgiu há muito tempo atrás, foi criado devido à necessidade de contar. Essa necessidade é uma função do número. Com o passar do tempo, além da necessidade de contar, os números a matemática foi, né, tendo outras funções. Os números foram tendo outras funções. Hoje a gente usa número em senha bancária, a gente usa número no peso das coisas, no dinheiro, a gente usa número no telefone,
Então, tem um número para tudo, né? Então, os números não só contam, mas também fazem outras coisas. E com o passar do tempo, nós vamos estudar todas essas funções dos números, tá? Em outras aulas, iremos aprender sobre as funções dos números que vai além de contar, tá bom? Por enquanto, vamos acessar o formulário e praticar a contagem. Então, como a nossa primeira aula de matemática, nós vamos estar trabalhando somente a contagem dos números, tá bom? Então, essa primeira função, a função de contar, ok? E aí, depois que a gente terminou a atividade aqui, né, nós vamos agora acessar o nosso formulário. Então, nós temos lá. Vou apresentar aqui para vocês a tela, para vocês acompanharem direitinho, tá bom? Então, você vai localizar aqui, ó, a sua sala de aula, vai clicar nela, ok? Aí, aqui está o mural, e nós vamos clicar na atividade, ok? Todo mundo aí achou atividade. Achou atividade? Nós vamos clicar na página da terça-feira. Aqui está o formulário de matemática, tá bom? Então, o que é o formulário de matemática? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui apresentar o formulário de matemática para vocês. Então, o formulário de matemática, ele vai vir falar da necessidade que nós vamos tá contando, ok? Então, o formulário de matemática, ele vai falar da conta. Aí você vai acessar o formulário de matemática. Aqui, vamos lá. Vou apresentar o formulário para vocês. Então, tá aqui o formulário de matemática. Então, esse é o formulário que nós vamos trabalhar hoje, né? Matemática 9.3. Coloque o nome completo, a professora, Sandra Patrícia. Aí, aqui tem o primeiro enunciado. A formiga está guardando comida para o inverno, porém ela não sabe contar. O que fazer? Pesquisou na internet e achou uma história sobre os números. E o que é número? Então, aqui, ela não sabia contar. Então, ela pesquisou lá na internet uma história sobre os números. E o que é número? Então, você vai acessar essa história aqui para descobrir sobre a história dos números, que é mais ou menos o que a tia falou aqui agora. Mas é bem legal da gente estar... Tá dando probleminha aqui. Da gente estar aprendendo. Depois que você acessou a história dos números, nós vamos ver que vamos ouvir essa musiquinha também na internet, que vai falar dos números de 0 a 10, tá? Para você estar recordando os números, cantando e se divertindo. Depois que viu a musiquinha, nós vamos contar. Então, agora nós vamos praticar. Você vai contar quantas folhas tem e vai marcar a quantidade. Depois, você vai contar quantas frutinhas tem e vai marcar a quantidade, para saber quantos de comida a formiga pegou. Depois nós vamos contar quantas frutinhas nós temos e marcar a quantidade para saber o estoque de comidas da formiga. Vamos relacionar as quantidades aos números? Marque as respostas corretas. Então, aqui está dizendo que é 4 maçãs. Você está vendo 4 mesmo? Se for, marque verdadeiro, né? Marque um X aí. Se não for, aí você não marca. Quantas frutas a gente está enxergando? Tá certo? Quantas frutinhas? Aí você vai contando e marcando se tiver correto. Ok? Então, é isso. Terminou de contar, já assistiu a história dos números, as músicas dos números, contou, envia o formulário para estar garantindo a presença. Então, esse primeiro momento, a gente viu que, em matemática, os números surgiram pela necessidade que o homem tinha de contar objetos, animais, coisas, pessoas, e com o passar do tempo, essa contagem ela foi se aprimorando. Então, para contar números maiores, a gente usa o sistema de numeração decimal, que é o agrupamento de 10 em 10. Então, espero ter ajudado e até quarta-feira com a próxima aula.